Estão prontos para descobrirem as causas da famosa Síndrome de Lavender, que tirou a vida de mais de 200 crianças no Japão em 1996? Caso você não saiba do que estamos falando, pare este vídeo agora mesmo e assista a primeira parte em que falamos sobre a Síndrome de Lavender. É crucial que você assista a primeira parte para entender os acontecimentos que se passam nesse vídeo. Vamos lembrar que estamos falando de fatos reais. E para começarmos, eu preciso dizer uma coisa. Muitos de vocês me enviaram nas redes sociais o que seria possivelmente a primeira versão da música de Lavender de Pokémon Red e Green, acreditando que essa seja, de fato, a música que causa a verdadeira Síndrome de Lavender. Em primeiro lugar, eu preciso pedir para que parem de me enviar essas músicas. Mais que isso, parem de procurar por essas músicas. Isso não é uma brincadeira e você pode estar prejudicando a si mesmo fazendo isso. Se essa música algum dia for encontrada, você não deve enviar ela para ninguém, jamais, em hipótese alguma. Portanto, parem de procurar essa música na internet. E em segundo lugar, muito provavelmente vocês encontraram uma versão fake dessa música, uma versão falsa. É bem provável que essa música nunca vá ser encontrada, porque ela se trata de uma versão de testes de um jogo lançado em 1996, quando a internet quase nem existia. Portanto, eu digo mais uma vez, pare de procurar por essa música. Agora, continuando com a história, hoje você vai descobrir a causa de tudo. O motivo de, em 1996, após o lançamento dos primeiros jogos de Pokémon, mais de 200 crianças cometerem suicídio ou ficarem doentes após chegarem na cidade de Lavender. Essa epidemia ficou conhecida como Síndrome de Lavender. Relatos de crianças que sobreviveram à Síndrome de Lavender mostram que elas passavam muito mal quando escutavam a música que tocava ao chegar na cidade. Depois disso, a música foi retirada do jogo e substituída pela que você está ouvindo de fundo. Por mais de 14 anos, o mistério do porquê que essa Síndrome de Lavender aconteceu permaneceu sem solução. Não havia mais nenhuma pista. E tudo ficava ainda mais difícil pelo fato de ser praticamente impossível obter uma cópia dessa música. Vamos lembrar que estamos falando de uma música de uma versão de testes de um jogo de 1996. Durante esses anos que se passaram, a Síndrome de Lavender foi perdendo força e todos estavam desistindo de solucionar essa história. Porém, alguém finalmente fez um progresso impressionante em 2010 depois de postar um vídeo no YouTube. E quando eu digo alguém, eu realmente quero dizer alguém, porque não tem como saber se é um homem ou mulher ou o nome desse usuário, porque ele acabou ficando desconhecido. O vídeo que ele postou posteriormente foi apagado, bem como o seu usuário, mas atente-se para o que ele fez. Uma pessoa aparentemente obteve acesso à música original de Lavender. Sim, essa mesma, aquela que causou o suicídio de mais de 200 crianças em 96. E com o áudio em mãos, ela decidiu testar nele alguns métodos que não eram tão acessíveis em 1996, mas que hoje em dia são muito fáceis de se obter. Essa pessoa passou a música de Lavender em diversos softwares de análise de áudio. Todos os tipos de programas foram utilizados. Programas que analisavam as notas das músicas, os timbres, as mudanças de acordes, tudo na música original de Lavender havia sido analisado de dentro para fora, de fora para dentro. E o resultado não foi muito satisfatório. Claro, algumas coisas estranhas foram descobertas. A música de fato continha muita alternância entre tons mais agudos e graves e diversas mudanças nos timbres. Algumas dessas mudanças eram muito repentinas, elas vinham do nada, não constituíam melodia, eram simplesmente barulhos desconfortáveis, e não uma música propriamente dita. Fazendo a análise das notas, ele simplesmente constatou o que todo mundo já sabia, que era algo muito desconfortável e ruim de se ouvir. Imagina você obter acesso a um arquivo ultra secreto, muito difícil de conseguir, que quase ninguém conseguiu em mais de uma década e não fazer quase nenhum progresso. É de doer, né? Mas tudo mudou quando essa pessoa colocou esse áudio
em um outro tipo de programa. Essa pessoa colocou o áudio em um programa que analisava o seu espectrograma. O que é um espectrograma, você deve estar se perguntando. Bom, eu vou tentar te explicar da maneira menos chata e enrolada possível. Um espectrograma é uma forma visível de um áudio. É um áudio que você pode ver. Sabe quando você está escutando uma música e fica aparecendo aquelas ondas de áudio na tela que mudam conforme o tom da música? Aquilo é um tipo de espectrograma. E existem vários tipos de espectrogramas diferentes, cada um deles analisando um aspecto diferente da música de uma forma diferente. E uma coisa que algumas pessoas fizeram ao longo desses anos foi incluir figuras escondidas nesses espectrogramas. Se os sons forem tocados em uma determinada ordem específica, eles podem formar imagens em seus espectrogramas de forma natural. Não é hack ou bruxaria, é ciência. Um artista chamado Venetian Snares é um exemplo disso. Ele fez uma música chamada Songs About My Cats, que em português significa canções sobre meus gatos. E quando você analisa o espectrograma dessa música, é possível ver imagens de gatos brincando ao longo dela. É algo que requer muito estudo para se fazer, mas que quando dá certo, mostra resultados incríveis. E adivinhe só! Foi exatamente isso que aconteceu com a primeira música de Lavender. Ao analisar diversos espectrogramas da música original que causou a síndrome de Lavender, o usuário fez uma descoberta de uma imagem impressionante. Essa pessoa havia documentado tudo o que eu vou mencionar agora para vocês em um vídeo no YouTube. Porém, hoje em dia, o vídeo foi retirado do ar e não é mais possível encontrá-lo em nenhum canto da internet. Provavelmente isso foi feito para que mais nenhuma criança escutasse a música e sofresse de alguma forma, mas tudo foi documentado e as pessoas que assistiram o vídeo na época confirmam o que eu vou dizer a seguir. Ao analisar o espectrograma da música, tudo estava normal enquanto ela tocava. Nenhuma imagem aparecia, nada anormal, até o final da música. A parte final da música tinha no seu espectrograma uma imagem de um Pokémon. E não era um Pokémon qualquer, era um Pokémon extremamente enigmático. O Pokémon que estava presente na parte final do espectrograma da música da Síndrome de Lavender era o Unown. Um Unown estava presente na parte final do espectrograma da música de Lavender. Esse Unown é um Pokémon que pode ser encontrado em dezenas de formas diferentes. Cada Unown tem o formato de seu corpo lembrando uma letra diferente do alfabeto, de A a Z. Alguns treinadores até colecionam Unowns para ter o alfabeto completo. E por que isso é tão enigmático? Por um simples motivo. Os primeiros jogos de Pokémon foram lançados em 1996, portanto, a música da Síndrome de Lavender também foi lançada nesse ano. O Unown é um Pokémon que só apareceu na segunda geração de jogos, ou seja, a primeira vez que o Unown apareceu foi em Pokémon Gold e Silver, no final do ano de 1999. Mais de 3 anos antes da primeira aparição de Unown na série Pokémon, ele já estava lá no espectrograma da música de Lavender. Era algo que obviamente não fazia o menor sentido, mas o pior não era isso. Lembra que eu falei que os Unowns são Pokémons em forma de letras? Não havia apenas um Unown no espectrograma da música de Lavender. Haviam vários, cada um deles representando uma letra diferente e assim formando uma frase. Sim, havia uma frase escrita em forma de Unowns no espectrograma e a frase dizia Leave Now. Em português, isso significa vá embora agora. Havia uma mensagem subliminar na música de Lavender que dizia para as pessoas irem embora agora. Não apenas isso, como também escrito na forma de um Pokémon que ainda nem havia sido criado. E após essa análise vir à tona, a Síndrome de Lavender ganhou muito mais força na internet e várias pessoas começaram a bolar teorias sobre o que havia acontecido. Ninguém havia conseguido explicar o porquê que Unown, um Pokémon que
nem havia sido criado ainda, estava presente no espectrograma da música. Mas algumas pessoas mencionaram coisas interessantes relacionadas à audição de um ser humano. Quando uma criança está crescendo, o seu ouvido, ou seja, o seu sistema auditivo, ainda está em formação. É diferente do de nós, adultos. E talvez esse fosse o motivo de apenas crianças terem sofrido com essa música. Dentro da música havia uma mensagem subliminar que dizia para as pessoas irem embora agora. Provavelmente algo no sentido de as pessoas irem embora de suas vidas, que deixassem de existir e com isso cometessem suicídio. Mas os adultos já possuem o seu sistema auditivo 100% completo. Com isso, eles não detectavam essa mensagem subliminar, mas as crianças sim. As crianças conseguiam detectar essa mensagem subliminar inconscientemente, essa mensagem de irem embora de suas vidas, por conta do seu sistema auditivo ser diferente dos adultos. E com isso, a teoria mais famosa sobre o porquê de a onda de suicídios de 1996 no Japão ter acontecido foi criada. Vamos lembrar que você, acreditando ou não nessa teoria, os suicídios realmente aconteceram e as investigações também. Portanto, mais uma vez pedimos para que você nunca procure nada relacionado a essa música, pois não sabemos se mais alguém pode ser afetado por ela ou não. Tendo dito isso, compartilhe essa história com seus amigos pelo WhatsApp ou em qualquer outro lugar. Faça com que mais pessoas descubram o desfecho dessa história que demorou anos até finalmente ter um final convincente. Me siga no Instagram, @RenanSouzones, link na descrição. Torne-se um membro! Brindes todos os meses, link também na descrição.